Olá, que bom que você está aí para acompanhar mais esse episódio do Revista da Tarde, a nossa série que está passando aí toda semana. O nosso convidado dessa semana é muito especial. Ele é professor de inglês e é proprietário da Easy Fluency. E ele está conosco nessa semana aqui nos contando um pouco da sua metodologia. Falamos um pouco sobre o medo, né, que as pessoas têm de falar inglês, principalmente no Brasil. Falamos sobre as abordagens, as diferentes abordagens para as diferentes faixas etárias. E hoje eu convido você para acompanhar esse bate-papo conosco, que vai ser muito legal também. A gente vai falar um pouquinho sobre o currículo. Como está aí o seu currículo? Deixa eu te perguntar para você agora aí, como é que tá o currículo do pessoal em geral, Eita, assim, quando te procura para falar inglês? Desde o primeiro episódio, né, Clarice? A gente falou que só 5% da população fala inglês, Pois então é. tem 95% da população que não tem inglês. E o cerco tá apertando, tá? Tá apertando cada vez mais os bons cargos, os cargos de liderança necessitam do inglês, aqueles que você vai ganhar mais. Para empreender também você precisa, em tudo, para fim. E aí a galera tá tendo dificuldade e corre atrás de aprender o inglês. Alguns correm atrás, outros tentam dar um jeitinho. Pois né? é, o jeitinho brasileiro. Agora, é importante, né? O que seria importante no currículo lá da pessoa que está procurando um emprego e quer realmente trabalhar numa empresa, né, que possa lhe dar aí até um futuro como carreira e tudo mais? O que é interessante colocar lá no currículo? Especialmente do que a gente... Quando se fala do aprendizado de idiomas, né? Sim, né? Que ele é fluente, o que ele sabe falar um pouquinho, o que ele tá... Como é que funciona isso? Está estudando? O importante é você colocar o que realmente é verdade. Então você Isso tem que aí. colocar o que é verdade. O que muita gente não faz, né? O que muita gente não faz. Pois é. Não faz. Aí dá problema. Dá problema, dá um problemão, né? E o que acontece é isso. Muitas pessoas, quando eu falei de dar um jeitinho, as pessoas tentam dizer que sabe, e aí chega nessa situação prática. Por quê? Porque vamos lá, vou falar para você agora. A empresa, ela não quer o seu PhD em inglês. Ela quer que você se comunique. E aí, para diferentes cargos, ela vai pedir um nível de comunicação diferente. Então, tem alguns cargos que você não vai precisar de muita profundidade na comunicação, ela vai te contratar com aquilo que você sabe. Tem outros cargos que você vai precisar realmente participar de reuniões profundas, ou você vai liderar, ou vai falar com o chefe em inglês, você vai ter que saber um inglês um pouquinho mais aprofundado. Mas, Clarice, não adianta você falar algo que sabe e não sabe, porque eles vão acabar testando, né? Nenhum certificado de escola, nem o certificado da minha escola, o pessoal me procura às vezes, falando, e aí, vocês dão um certificado? Eu falo assim, a gente dá, mas nenhuma empresa vai pegar, porque você pode terminar os cursos, terminar a plataforma, a gente dá um certificado, terminou o curso de inglês, mas como que você terminou? Depois faz quanto tempo que você terminou? Então a empresa não vai me dar aqui seu certificado, ela vai, não, vamos ver se você fala mesmo, né? Então, o certificado não é tão importante assim, mas o que é importante é se a pessoa está sendo verdadeiro, né? Se ela fala que fala um inglês básico, né? Tudo bem, vai saber se comunicar de uma forma básica. Se ela fala que é intermediário, é intermediário. Se é fluente, é fluente. Então, precisa ser verdadeiro acima de tudo, né? Verdadeiro. Isso em tudo na vida, né? Com certeza. Precisa ser Mas verdadeiro. já pensou se a empresa pede para testar? E a história que eu vou te contar uma história. Conta aí. Pode pra contar? nós. Pode. A última vez a última vez que eu tentei ter um trabalho de carteira assinada, depois de empreender, ir para a faculdade e tudo mais, eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista, uma seleção para uma empresa de companhia aérea. E aí eu cheguei lá no aeroporto e, claro, ia ser agente de check-in. E aí tinha que falar inglês, óbvio, de pegar, fazer o check-in ali das pessoas que vinham de outro país, etc. Aí, beleza, eu fui. Fiquei lá esperando no aeroporto e tem aqueles lugares onde você compra passagem, você reclama, lá dentro tem uma salinha. Quando eu entrei ali, Clarice, tinham 6 pessoas. Foi a entrevista mais louca que eu já fiz na minha vida, porque tinha uma cadeira de rodar, e tinha gerente, um cara que veio de São Paulo, uma outra agente de check-in, uma aeromoça, e aí começaram a me perguntar as coisas, aí chegou numa hora ela falou assim, e você está dizendo aqui no seu currículo que você fala inglês fluente? Aí eu falei, sim, eu falo
Então vira ali pra nossa colega que ela vai te conversar com você em inglês. Na frente de todo mundo. Eu falei assim, meu Deus, como é que pode? E aí tive que conversar. Graças a Deus eu não menti no meu currículo, tá? E na hora eu tive que testar ali o meu inglês ali. Testar às vezes até o nervosismo. Consegui me sair bem. Mas daquela vez eu não consegui a vaga de emprego por causa do horário, mas eu acredito que eu fui bem ali. Quantos não devem ter passado por isso e ter tremido na base? Pois é, fico aqui pensando, né? Porque assim, já uma entrevista já não é fácil, né? Já deixa a pessoa pouco apreensiva, ansiosa. Muitos ficam até nervosos mesmo, né? E imagina então, se você diz que sabe uma coisa e não sabe, na hora vão te testar e você com certeza não vai se dar bem se estiver mentindo. Então, aí ser verdadeiro funciona para tudo na vida. Vida, né? É verdade. Mas voltando aqui para o aprendizado do inglês, você falou da questão do currículo, né? Então, é importante colocar a verdade, né? Se a pessoa está fazendo um curso, iniciando, colocar lá. Estou iniciando, me comunico basicamente, ou coisa assim, né? Para não dar problema. E hoje a maioria das empresas prefere que o funcionário fale inglês, certo? Tô certo ou tô errado? Tá certo, com certeza. Pois é. Por quê? Veio os termos técnicos, né? Aí a gente já lembra do Business English, que é um inglês mais aprofundado, que é um inglês de negócios, né? Para a pessoa realmente aprender a falar os termos dentro do seu negócio ali. Como é que funciona isso? Daí se a pessoa, por exemplo, não fala inglês, mas ela quer aprender o inglês de negócios, consegue, será ou não? Infelizmente não consegue, porque é bem mais profundo, né? Pois é. E aí, como eu falei, o nome do método que a gente desenvolve, que eu desenvolvi, e que tem tudo a ver com a neurociência, é Aprenda Como uma Criança. Aprenda como uma criança. Esse é o nome, do método da Easy Fluency. A Easy Fluency. E não foi algo que a gente criou, a gente organizou e desenvolveu, porque eu acabei de falar, falei várias vezes nos nossos blocos, aqui na nossa conversa, Clarice, que o aprendizado de idiomas ele é natural do ser humano. A gente tem que aprender conforme a nossa mente já está preparada. Então, se a gente visualizar isso para o português, por que não tem como uma pessoa que não sabe falar nada do idioma já ir pular para conversar sobre negócios? Porque você não vê uma criança nascer e ainda não fala direito o básico, poder falar algo bem aprofundado, como política, como negócios, né? Primeiro, você começa a falar o básico e vai evoluindo, e vai evoluindo, e vai evoluindo, até chegar a um ponto de você já flui, onde você já consegue se fazer entendido, se comunicar, e aí nessa comunicação a gente aprofunda ela, com termos específicos, com sinônimos, aí você tem 2 opções de palavra. Então, para os nossos telespectadores, é bem simples. Você vai numa viagem, você pode falar qualquer palavra. A pessoa vai te entender num contexto. Se você quiser pegar ali, pega mais uma toalha, ou me dá mais um garfo. Às vezes a palavra não sabe a palavra garfo, que é fork. Mas ele mostra, ou ele fala uma palavra próxima e a pessoa vai entender. Agora, num business não tem como. É complicado. E pode dar um problema seríssimo, né? Seríssimo. Muito sério. Se falar um termo errado, é um termo de negócios. Imagina, num hospital, por exemplo, também, né? Falar o nome de um equipamento errado. Enfim, em qualquer segmento você fala o nome mais específico de um equipamento errado, o nome de uma operação incorreta. Então, pode dar um problema terrível. Imagine num aeroporto. Né? Falar um termo incorreto, você pode de repente até fazer com que uma pessoa seja confundida com outra, ou pode causar um transtorno terrível, né? Isso. Se trocar as palavras. Tem a questão da pronúncia também, né? Mas você falou uma coisa certa, né? Faz sentido isso. Precisa aprender primeiro a se comunicar de uma forma pelo menos básica ali, para depois ir se aprofundando nos outros termos mais técnicos. Porque daí tem questão de pronúncia e tudo mais, é interessante. É uma questão natural, né? Então, assim, tudo faz sentido, o pessoal está entendendo, mas, assim, é natural. Você tem que ir pelos passos corretos. Não adianta colocar a carroça na frente dos bois, trocar a ordem das coisas. Então, para você falar melhor, primeiro você precisa falar. E como a gente falou no bloco anterior, o nosso telespectador, eu, você, todos nós vamos entender qual é o nível de inglês que eu preciso chegar. Se é só um inglês de turismo, eu não preciso ele para trabalho, eu consigo me comunicar nas coisas ali, alugar um carro, pegar uma coisa, pedir uma comida. Agora, se eu vou fechar um contrato, fazer uma negociação, eu vou ter que negociar valores, preço, investimentos e essas coisas que nós já temos, inclusive alunos que abriu empresas nos Estados Unidos, ele precisa desenvolver expressões,
possibilidade de 2 ou 3 opções de palavras. E isso também a gente consegue fazer, mas num nível de aprimoramento. Isso mesmo. Eu vejo, sabe, que muitas vezes as pessoas vão falar um número e os números eles confundem mesmo, né, no inglês, né? Por exemplo, vou falar o número 70, né? Isso. E o 7, né? Ou 17º, sabe? Isso, então, há uma verdade. confusão. Então, imagina na hora de uma negociação, aquela pessoa lá, naquela empresa vai fechar um negócio e fala lá 7 em vez de 70. Em vez de 70. Né? Alguma coisa assim. Então, eu fico imaginando a importância de se aprender realmente do jeito certo. E por falar em aprender do jeito certo, claro, tem que ter metodologia boa, né? Que funcione, metodologia eficaz, abordagem eficaz. Qual que é a abordagem que vocês usam na sua escola, né? E como que são as aulas? Elas são presenciais? Elas são online? Como é que funciona? A gente vai começar falando sobre isso hoje e daí a gente tem mais um bloco essa semana que a gente vai dar continuidade para trazer todas essas informações aqui. Legal. Eu sempre costumo dizer que não tem como trazer um método legal e eu não aplicar isso de uma forma. Então, acredito que todos os telespectadores, vocês estão nos assistindo, faz muito sentido o que ele está falando. Mas se a gente não aplica, Clarice, não tem como, não vai dar. Então, a gente toma muito cuidado lá na Easy para aplicar da forma correta o método. Então, algumas coisas que a gente faz, a gente traz a aula online. Eu gosto da aula online, depois da pandemia foi muito bom, porém com qualidade de vídeo, qualidade de imagem e com professores reais. Então o professor está dando aula real com você, ele está interagindo com o aluno. Se não tiver interação, fica só um vídeo ele assistindo, ele perde a interação, perde a concentração, não tem correção de pronúncia. E não há envolvimento. Não há envolvimento. Como nós falávamos aqui no bloco anterior. No bloco anterior. Então o professor, ele por mais toda a plataforma é online, ele vai ter login, senha, material e tudo mais. O professor, inclusive ele pode escolher professor, professora, o professor X, Y, para que ele tenha mais interação, para que ele se sinta bem. Essa é uma das formas que a gente interage para aplicar o método. Legal. Segundo, nós damos assessoria. Já pensou se eu falo para o aluno viver o idioma e depois ele tem que mandar um e-mail para tirar uma dúvida? Imagina. Os nossos alunos têm um contato com o professor no WhatsApp, ele tem a turminha da escola. Que então legal. Ele manda áudio e tudo mais, ele fala com os colegas e turmas reduzidas, né, para terminar. Não posso botar 10 pessoas numa turma e achar que eu vou ter interação e envolvimento. Então o aluno ele pode escolher individual, duplo ou trio. Esse aluno de business, a gente indica, pega, coloca isso como investimento do seu negócio e faz individual, porque a gente vai trabalhar direto no seu negócio, direto no seu ponto. Que legal! Nós ainda temos mais um bloco nessa semana e a gente vai trazer muita coisa ainda aqui nesse próximo bloco, nesse próximo episódio, pode ser? Pode, vamos. Isso mesmo, e você que nos acompanhou hoje aqui nesse bate-papo, obrigada pela sua companhia, que bom que você esteve conosco e é claro que eu espero você no próximo episódio do Revista da Tarde. Até lá! Em um mundo onde cada segundo conta, a Ótica Disque Óculos chega até você trazendo a experiência de visão perfeita diretamente para a sua porta. Ótica Disque Óculos, sua ótica o tempo todo.